E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que estão? Em casa, se cuidando bastante, de boa, só saindo se necessário? Legal então, tamo junto. Pessoal, é o seguinte então, a escola nos deu uma oportunidade muito legal que é da gente se comunicar através de um canal no YouTube, certo? Então como vai acontecer? Conforme a gente tinha conversado pelo material que eu mandei para vocês através do site da escola, eu coloco lá um material onde vocês têm um contato com o material, ou seja, um ponto PDF ou uma apresentação de slides, enfim, e vocês podem fazer uma comunicação comigo através do canal do YouTube da escola. Então eu faço um vídeo explicando esse material, posto lá, vocês dão uma olhada no vídeo, aí, não entenderam, vão ali no vídeo e comentam, professor, eu não entendi tal coisa, tem como o senhor explicar de novo e tal? Beleza, show de bola, explico para vocês, não tem galho, certo? Bom pessoal, então hoje não vai ser matéria nova, a gente vai recordar um pouquinho que a gente fez na primeira aula, né, que é a parte de termometria e de escalas termométricas ou de escalas térmicas, certo? Vamos lá então. O cronograma então desse nosso vídeo curtinho é o seguinte, a gente vai definir termometria, nós vamos falar de temperatura, de escalas térmicas, eu vou resolver um exemplo para que vocês tenham um exemplo, certo? E aí, naquela folha que eu mandei para vocês, vocês têm alguns exercícios para resolver, beleza? Lembra então, pessoal, se tu tiver dúvida, vai ali no canal do vídeo no YouTube, canal da escola, vai no vídeo e comenta ali. Pô, professor, não entendi o exercício tal, tem como o senhor fazer para mim? Tranquilo, eu faço a demonstração para ti, te envio em vídeo ou também em ponto PDF, beleza? Vamos lá então. Termometria. O que é termometria? Termometria tem uma definição bastante simples, pessoal. É a ramificação da termologia responsável pelo estudo das temperaturas e as formas pelas quais esta pode ser medida. Então é simplesinho. Tudo que faz referência à aferição, ou seja, a medida de temperatura, a gente chama de termometria. De algumas formas a gente pode medir essa temperatura, certo? A gente pode medir através de um termômetro em uma escala ou em outra escala. Depende o que fica mais fácil para a nossa compreensão e, obviamente, o que o exercício nos pede, certo? Vamos lá então, vamos adiante. O que de fato é temperatura? Então a gente tem a definição de temperatura como sendo uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas, das moléculas de um corpo. Ou seja, quanto maior a temperatura de um corpo ou de um objeto, maior o movimento das partículas nele presente. Então aqui a gente tem dois exemplos, nós temos dois objetos. Um à nossa esquerda com menor temperatura e um à direita com maior temperatura. Então nota que as partículas no da esquerda têm um vetor velocidade menor do que os da direita. Por qual motivo? Porque aqui a gente tem uma temperatura menor, uma menor temperatura, ou seja, o grau de agitação dessas moléculas não é tão intenso quanto o grau de agitação das moléculas de maior temperatura. Então nota que esse aqui que tem maior temperatura, a gente tem um grau de agitação maior. O vetor velocidade dessas partículas é maior. Ô professor, então quer dizer que a temperatura tem a ver com velocidade? Diretamente ligado, pessoal. Quando a gente tem uma temperatura alta, a gente tem um alto movimento das moléculas, a gente tem um movimento mais intenso. E isso significa mais velocidade, certo? Como acontece a velocidade? A partir do choque de uma com outra, tá? Outra coisa que a gente vai ver mais adiante, isso está diretamente ligado com a energia cinética das partículas. Mais adiante a gente vai ver essa parte de energia cinética, beleza? Para a gente compreender um pouco mais dessa ligação da velocidade das partículas com a temperatura, olha só que legal, pessoal, tem uma simulaçãozinha aqui, Nota só, a gente tem uma caixa onde a gente dividiu ela ao meio, com partículas azuis e partículas vermelhas. Então nota que o número de partículas é igual, tanto azul quanto vermelha. A massa de cada uma das partículas também é igual, tanto as vermelhas quanto as azuis. E o raio das partículas agora
é igual também 80 da azul e 80 da vermelha. E a gente tem uma temperatura inicial de 50 Kelvin, certo? Tanto para a azul quanto a vermelha. Vou ligar a simulação e olha só, como elas têm a mesma temperatura, elas têm mais ou menos a mesma velocidade. Agora eu vou chegar aqui, ó, na azul e vou aumentar a temperatura delas para 500. E olha ali o que acontece, ó. Elas se movimentam bem mais do que as vermelhas, tá? Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas moléculas e maior a velocidade, certo? Vou agitar as vermelhas agora, olha lá, ó. Levei elas a 500 Kelvin também, olha lá as duas agitadas. Vou baixar a temperatura da vermelha. Baixei para 50 Kelvin, diminuí o movimento delas. Ou seja, diminuí a velocidade delas. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a definição de temperatura, está diretamente ligada ao conceito de agitação, de velocidade de movimento. Tranquilo, pessoal? Beleza, vamos adiante então. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui para molhar a garganta. Vamos lá. Escalas térmicas. Qualquer medida pressupõe uma comparação com algum padrão já estabelecido. Então nota, pessoal. Vamos por algo mais simples. Se eu quero medir a minha altura, certo? Se eu quero medir a minha altura, eu tenho que comparar ela com alguma coisa. Então eu vou comparar com uma escala em centímetros. Então o que eu falo? Eu colo uma escala em centímetros na parede e faço a minha comparação. Olha só. Vou pegar aqui uma régua e vou comparar, ó. Olha, cara, até onde vai ficar a minha altura? Dá uma olhadinha nela mais de perto aí, ó. Olha ali, ó, minha cabeça está mais ou menos ali no 10. Então eu comparei esse número com a minha altura. Então, na verdade, toda medida que a gente faz é, de fato, uma comparação. Beleza? Por isso, os instrumentos de medidas têm escalas para que se possa efetuar uma comparação desejada. Olha, pessoal, vamos fazer um exemplo para você. Se a gente for fazer uma medida, certo? Por exemplo, da onde eu moro, no Fragata, até o Albert Colégio, eu não vou fazer essa medida em centímetros. Imagina eu contar centímetros daqui até lá, pessoal. Fica ruim, né? Vai ser um trabalhão imenso. Então, o que eu faço? Eu vou melhorando essa medida. Posso fazer em metros? Posso fazer em metros, mas também vai ser um trabalho bastante grande. Concorda comigo? Então eu vou fazer ela em quilômetros, certo? Pode ser que não seja uma medida tão precisa, porque dê algum número quebrado, mas vai ser mais fácil. Ou seja, eu peguei uma escala que vai me facilitar essa medida, certo? A mesma coisa a gente faz com temperatura. Nós temos várias escalas. Nós temos, inclusive, medidas diferentes. Eu vou apresentar algumas para vocês, certo? Olha só. Atualmente, a mais utilizada das escalas de temperatura é a escala Celsius, pelo menos para nós aqui no Brasil, certo? Seguida pela escala Fahrenheit. No entanto, a escala adotada pelo Sistema Internacional é a Kelvin, em homenagem ao físico holandês William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, tá? Outra coisa importantíssima, pessoal, a escala Kelvin também é conhecida por escala absoluta. Então, quando tu tiver no teu caderno aí, no material que eu estou mandando para ti, alguma questão relacionada à escala ou à temperatura absoluta, de cara tu já sabe que tem a ver com Kelvin, correto? Vamos adiante lá então, pessoal. Escalas termométricas ou escalas térmicas, como tu preferir. 3 escalas principais, tá? 3 escalas mais usuais, onde tu vai ver elas aqui para nós, na cidade de Pelotas. Além de no teu material de estudo, elas vão vir no Enem, elas vão vir no PAV, elas vão vir em vestibular, elas vão vir na tua prova, certo? Escala Kelvin, escala Celsius e escala Fahrenheit. Nota uma coisa, pessoal, escala Kelvin não tem grau. Então, por exemplo, é 0 Kelvin. Aqui é 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit. Copiou?
Olha só, não tem graus aqui no Kelvin, tem graus no Celsius e tem graus no Fahrenheit, beleza? Aqui eu destaco para vocês 3 pontos essenciais quando a gente fala da água, tá? Ponto de ebulição da água, ponto de fusão da água e agora para todos o zero absoluto, tá? Então eu tenho a comparação do zero absoluto nas 3 escalas, do ponto de fusão da água das 3 escalas e do ponto de ebulição da água nas 3 escalas, certo? O que é o zero absoluto? Lembra que eu te falei, te expliquei agorinha, que a temperatura é o grau de agitação das moléculas? O grau de agitação das moléculas tem a ver com a velocidade? Pois é, pessoal, quando a gente encerra esse movimento, quando não existe movimento, quando elas estão paradas de fato, a gente tem o zero absoluto, certo? Zero absoluto na escala absoluta, que é o Kelvin. Esse zero absoluto na escala Celsius significa menos 273,15 graus Celsius, ou na escala Fahrenheit, menos 459 graus Fahrenheit, certo? Já quando a gente tem o ponto de fusão da água, o que é o ponto de fusão da água? É quando ela passa do estado sólido para o líquido, a gente tem a temperatura de 273,15 Kelvin, ou 0 graus Celsius, ou 32 graus Fahrenheit. E quando a gente tem o ponto de ebulição da água, quando ela passa do estado líquido para vapor, quando ela começa a ferver, a gente tem 373,15 Kelvin, 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit. Óbvio que esses 2 pontos aqui, a gente está levando a pressão de 1 atm, certo? Isso ainda não vem em conta no nosso cálculo, a gente não precisa introduzir. Tranquilo? Essa comparação, então, entre as 3 escalas mais usuais. Vamos adiante. Conversão entre escalas termométricas. Então, se nós temos 3 escalas termométricas, nota, pessoal, vamos falar aqui, ó, ligeirinho. A gente pode ter uma equação para passar de Kelvin para Celsius e uma para passar de Kelvin para Fahrenheit. Assim como a gente tem uma de Fahrenheit para Celsius, certo? Então a gente tem algumas equações. Na verdade, a gente junta todas essas equações, a gente faz um compilado em somente uma equação, onde nós temos 2 igualdades, tá? Olha aqui, ó, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, igual a TK menos 273 sobre 5. O que significa TC, TF, TK? TC é a temperatura em graus Celsius e a unidade é o grau Celsius. TK é a temperatura em Kelvin e a unidade é o K, que é o Kelvin. E o TF é a temperatura em Fahrenheit, tá? E a unidade é graus Fahrenheit. Então, como tu vai usar um sistema com 2 igualdades? Tu vai ver a questão que tu precisa e a outra tu joga fora. Então nota, se tu tiver uma temperatura em Celsius e quiser passar para Fahrenheit, não tem por que existir esse Kelvin. Então, pum, joga ele fora. Se tu tem uma temperatura em Fahrenheit e quer passar para Kelvin, não tem por que ter esse cara. Tu joga ele fora, certo? E assim a gente trabalha. Ou seja, nota, o que a gente não precisa, a gente descarta. Então, se eu não precisar do Fahrenheit, eu descarto. Se eu não precisar do Celsius, eu descarto. E se eu não precisar do Kelvin, eu descarto. Mas isso fica bem mais claro, pessoal, no exemplo, tá? Vamos lá, então, vamos trabalhar no exemplo. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em escala Kelvin é... Então eu tenho uma temperatura em graus Celsius, quero passar para a escala Kelvin. Nota o que a gente faz. Coloca toda a equação. Pergunto para vocês, eu tenho um valor em graus Celsius? Tenho, então não vou mexer aqui. Tenho valor em Fahrenheit? Não tenho, então jogo essa parte fora. Tenho valor em Kelvin? É o que eu quero. Beleza, deixa esse. Então nota que esse aqui saiu fora, a gente tem a temperatura em Celsius divididos por 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273 divididos por 5. Nota agora um passinho matemático. Como nós temos uma igualdade de fração, e de um lado a gente tem o denominador igual ao denominador do outro lado, nós podemos simplificar.
não corta, a gente simplifica. O que a gente corta é gasto para sobrar dinheiro no fim do mês. Aqui a gente simplifica, certo? Então a gente tem a temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. Vamos adiante então, vamos para o próximo quadro aqui, ó. Vem com o gordinho, que o gordinho manja da física, ele te explica. Olha aqui, ó. Temperatura em Celsius é igual a 34, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, o momento que tu chegou aqui, tu faz o seguinte, ó. Letra para um lado, número para o outro. Essa temperatura negativa passa positiva para o outro lado e a gente tem 34 mais 273 igual a TK. Então, a gente tem que a temperatura Kelvin é igual a 307. Tranquilo, pessoal? Manjado? É simples, é só tu fazer com cuidado, tu ter muito, mas muito cuidado nos passinhos matemáticos. E tu sabendo alguma coisinha ali de matemática, tu tendo conhecimento prévio, o cara vai te ajudar muito, muito mesmo. Certo? Bom, pessoal, então o resumo do que a gente fez hoje, pessoal. A gente viu a definição de termometria, a gente viu a definição de temperatura e a gente trabalhou com as escalas termométricas. A gente resolveu um exemplo, certo? Pessoal, bons estudos para vocês. Não esquece, tá com dúvida? Vai aqui embaixo no vídeo e copia ali, dá uma escrevida para mim ali, digita. Bah, professor, tô com dúvida aqui, não entendi tal coisa, me ajuda no exemplo tal. Beleza, pessoal? Um abração aí.